Olá, sejam bem-vindos de volta a esse canal. Vamos falar de tarô? Eu sei que o pessoal aqui desse canal, quem é inscrito nesse canal, gosta bastante de entender a simbologia das coisas e nada mais rico em simbologia do que tarô. Hoje a gente começa a série onde a gente vai falar dos 22 arcanos. Se você ainda não nos conhece, tem um monte de vídeo aqui para você maratonar e conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Já aproveita, se inscreve, dá aquele joinha e simbora? O pessoal me pergunta, Luciana, o que tem a ver uma psicóloga falando de tarô? E quando eu tiro o tarô aqui no consultório, pego o tarô, o paciente, ó, quase transborda de alegria, acha que eu vou prever o futuro dele, mas não é isso. Psicologia se relaciona com tarô porque é uma linguagem simbólica. É muito interessante a gente olhar e observar, porque o tarô, na verdade, é uma representação artística de todas as situações. Gente, imagina a pessoa que, olha que genial, de todas as situações que uma pessoa pode viver na vida. E é por isso que o tarô é utilizado como oráculo, mas não necessariamente a gente precisa utilizar ele como oráculo. Aqui a gente vai observar muito mais a questão simbólica, ok? A origem do tarô é meio complicada, né? Muitas fontes falam que o tarô data aí do ano de 1400 depois de Cristo. Algumas fontes falam que é originário da França, outras fontes falam que é originário da Itália, mas na verdade existe um certo misticismo, né, por trás do que aconteceu, da onde veio o tarô. Quando a gente continua se aprofundando e a gente vai mais a fundo, adivinha onde a gente chega? Adivinha só? Egito! Pois é, tem uma figura avatárica, né? Vamos chamar assim, chamado de Deus Tote. Era o deus do sol. Muitas pessoas chamam esse deus de Hermes Trismegisto, 3 vezes iniciado, 3 vezes sábio. Ele tem aí esse livro de ouro e prata, aonde falam que se originaram as 78 lâminas do tarô. Então a gente tem os 22 arcanos maiores e os arcanos menores. Essa série aqui só vai dar conta de falar dos arcanos maiores do tarô. Quando arcano significa mistério, né? Por que arcano, arquétipo se relaciona e o que isso tem a ver com a psicologia, mais especificamente com a psicologia analítica? Porque o tarô segue o conceito de sincronicidade. Então, é como se você só fosse tirar a carta naquele momento em que você tivesse em sincronismo, né? Nada acontece por acaso, tudo está abaixo da lei. Nas civilizações antigas, não havia separação e diferenciação entre espiritualidade, religiosidade, política, enfim, não havia essa separação. Então, quando um soldado ia para a guerra, ele ia se consultar no oráculo. Então, esse oráculo, obviamente, surgiu muito antes de 1400, certo? Por isso que a gente estima que o tarô também tem esse berço aí egípcio muito antigo e tem aí essa lenda de Hermes Trismegisto acerca do tarô. Independente dessa origem, gente, se a gente for analisar, é muito rico e tem muita simbologia. Então vamos começar, certo? Com os 22 arcanos maiores do tarô. Hoje a gente vai falar de 3 arcanos, certo? A primeira carta, que na verdade é a carta número 0, é o louco. Não sei se dá para ver muito bem, mas Amanda, coloca o louco aqui grandão para a gente enxergar. Então, o louco é a criança divina, sentido de criança.
O louco, ele está relacionado ao mito do Dionísio. Se a gente for pensar o mito do deus Baco, ou seja, o deus do vinho. Por trás do louco está a diversão, o início da jornada. Qual é o fator simbólico positivo do louco? O louco vai embora, ele se joga. A criança interior, ela não tem medo. Então, de vez em quando na nossa vida, a gente precisa invocar o louco dentro de nós, né? Você vê que o louco, ele se joga aqui na jornada. Ele tem esse pauzinho aqui que não serve de guia. Ele não está usando o pau para ele não cair num buraco, igual as pessoas que praticam trek. Está usando aqui, ó, de maneira descontraída. Saiu com uma trouxinha e tá indo embora, né? Psicologicamente, simbolicamente falando, a gente está falando do contato com o caos inconsciente, certo? No aspecto sombra dessa carta, a gente pode pensar em loucura saudável versus patológica. Então, o louco, de vez em quando a gente precisa se encher dessa energia dessa criança interior, mas o louco em excesso se torna aquela pessoa irresponsável, que pode ter a tendência a ir até para o alcoolismo, já que ele está associado ao mito do Dionísio. Então, a gente pode entender, de vez em quando, olhar essa figura e pensar, nossa, eu estou num momento muito regido pelo louco. Se eu mostro a imagem, se eu mostro o símbolo, você já entende todo o conceito por trás. Mas as pessoas utilizam o tarô como oráculo, justamente porque ele imprime uma série de situações apenas olhando a carta. A próxima carta é o número 1, vamos colocar aqui também grandão, o mago, né? Mago. Quando a gente pensa em mito grego ou mito romano, o mago está associado aqui com o mito de Hermes. Tem a ver com a nossa parte do ânimos. Você pode perceber, porque a nossa psique é dividida em ânima e ânimos. Então aqui está mais relacionado ao aspecto ânimos, tá? Ele é jovem como o louco, mas ele já tem uma direção. Ele tem ferramentas à disposição dele. Ele não está simplesmente se jogando por aí. Ele já tem uma questão aqui de construção, certo? O mago, ele inicia o caminho tendo ferramentas para isso e ele domina os 4 elementos, tá? Então ele já reúne aí ar, fogo, água e terra. Então, ele é o equilíbrio, ele é o guia, né? O elo entre o ego e o self. Então, quando a gente está em sincronismo com o mago, pode ser um período ok. Lembrando que tudo tem um aspecto sombra, né? Então, qual é a questão aqui do mago? Ele tem tantas possibilidades, ele tem tantas ferramentas que às vezes ele se vê numa encruzilhada. Sabe aquela pessoa que ela tem uma série de oportunidades? Olha, nesse momento ela tem a opção de seguir uma promoção no trabalho dela, ela tem a opção de fazer um intercâmbio fora, ela tem a opção de ir morar numa outra cidade e casar com seu grande amor, e ela tem tantas ferramentas e tantas possibilidades que ela fica numa encruzilhada, né? O mago aqui, ele também tem essa alquimia, o fluxo da energia psíquica rola muito bem. Ele é o equilíbrio entre o consciente e o inconsciente. É uma carta que a gente julga positivo, mas quando a gente pensa, tudo tem o seu lado dual, tanto positivo quanto negativo, e esse aqui é o simbolismo por trás do mago. Falamos aí do mago, que representa ânimos. Agora a gente vai falar da parte ânima, nosso feminino, o mito da Perséfone ou a papisa ou a sacerdotisa. Perséfone foi sequestrada por Hades, é a esposa do rei do submundo. Na primavera e verão ela fica aqui na Terra, outono e inverno ela está lá
no submundo, então tem forte relação com o inconsciente, fragilidade emocional, fantasia, a energia primordial feminina em excesso, fragilidade, né? Passividade é yin, não yang, é a parte yin, ok? Então, qual é o aspecto positivo da sacerdotisa, da papisa aí, né? Esse contato com o inconsciente, ela é a deusa da agricultura, ela é a deusa da primavera, né? No seu aspecto sombra, tá ligado à autodestruição, depressão, isolamento, distimia e melancolia, distimia, aquela depressão crônica, que nada tá muito bom, nada tá muito bem. Então, você pode ver que mesmo o aspecto ânima, sendo tão positivo, que é o seu contato com o feminino, a força do cuidado, a força da criação, em excesso, pode levar à depressão, e esse é o simbolismo da papisa, tá? Então é isso, hoje a gente começou a série aí falando dos 22 arcanos do tarô. Gente, vocês percebem que o simbolismo está em todos os lugares? E o que é interessante é que a gente está falando de figuras simbólicas que houveram transformação ao longo dos anos, mas o que é essencial não mudou, e a gente está falando de simbolismo que dura 5, 4, 3 mil anos, então é muito mais tempo do que qualquer império que a gente conheça. Ou seja, esse simbolismo é pontífice, ou seja, faz uma ponte de comunicação entre a consciência e o inconsciente. Gostaram? Fiquem atentos que semana que vem a gente vai continuar e destrinchar um pouquinho mais do simbolismo atrás dos arcanos do tarô. Te aguardo aqui!